No colégio, muitos chamam essa fase de juventude. Clubes, amigos e romances são como coisas sem graças para ele. Diferente de todos, ele não tem nenhuma expectativa sobre a vida no ensino médio, ou pelo menos achava isso, até que um dia tudo mudou. Tudo começou com uma garota chamada Chio, que chegou na cafeteria com tanta comida que parecia que daria para alimentar até a Thaís Carla. Seus amigos sentem inveja dela por comer tanto e não virar uma almôndega ambulante. Já se passaram 2 meses desde que as aulas começaram e todo mundo já fez suas amizades. Estão progredindo em sua juventude. Então, nosso protagonista, Haka Akari, se levanta e sai da sala. E Chio percebe isso. Akira é o exemplo perfeito de um solitário absoluto, almoçando no banheiro enquanto pega o aroma das batalhas difíceis do seu vizinho de cabine. Aquele aroma gostoso de bosta. Ele tem mudado de escola desde a infância e em algum momento esqueceu como fazer amigos. Agora só quer ficar em paz, sozinho. Mas de repente, Chio aparece de cima da sua cabine e o cumprimenta. Que porra é essa, menina? Tá maluca? Tá loucona de pó? Ela pede gentilmente para ele abrir a porta. Então ele grita que aquele é o banheiro dos meninos. Mas ela, com um bom senso de olfato, sabe o que quer quando sente o cheiro. Então ele abre a porta e pede para que ela vá embora. Mas Chio não se importa e pergunta por que ele está comendo ali, o que deixa ele irritado. Afinal, por qual outra razão alguém comeria num banheiro com cheiro de bosta? Olha, rapaz, hoje em dia tem tanta loucura que eu não duvido mais de nada. Akira explica que Chio é aquela garota popular, sempre no centro das atenções, totalmente o oposto dele. Resumindo, basicamente ela é uma gostosa média. A menina já tá toda corada, se babando querendo dar uma chupada no cara. Ele pergunta o que ela quer. Então ela diz que a comida dele parece bem gostosa. É gostosa mesmo. Lá na cantina tem igual. Vai lá comprar a sua, bandida safada. Ele lembra que ela já estava comendo a padaria inteira na sala. Se bobear, ela comeu até a padeira. Ela explica que são comidas diferentes. Então ele rapidamente devora a comida e diz que ela não pode mais tê-la. De repente, o rosto dela fica sério e ela tranca a porta e sobe em cima dele. Eita, que é isso? Sair da cadeia. Tem que criar uma reabilitação para chupadores compulsivos. Ela fala que vai desabotoar o colarinho, pois da última vez ele ficou preso. Então ela se aproxima dele, bem devagarinho, e começa a chupar o sangue do pescoço dele. Akira simplesmente fica lá, aceitando, como se fosse só mais uma segunda-feira. Eu aceito meu destino, leve-me, chupe-me. Ela termina o lanche e parece satisfeita. E o colega já tá com o coração explodindo. Mas a garota chupadora percebe algo forte entre suas pernas e fica corada. Posterior de coxa tá em dia. Dale! Então ele pede para ela sair de cima dele, já que percebeu. Ela pede desculpas rapidamente e agradece pelo lanche do dia, enquanto oferece um band-aid para ele, pois afinal, esse é o segredo deles. E ele é o dono de uma espada lendária. Espada lendária matadora de vampiros. Ele pensa que só quer ficar de boa, com sua vida tranquila. E para isso, precisa manter isso em segredo. Ele iria chamar muita atenção se descobrissem que está sendo chupado pela 10/10. Depois de tudo, ela sai agradecendo. E Akira explica que esse é o segredo entre ele e Chio. Ela é uma vampira, também identificados como chupadores profissionais. De volta à sala, Akira pensa em ir à biblioteca, antes de ir para casa, e ouve a turma discutindo sobre quem vai sair com Chio primeiro, enquanto ela fica um pouco desconfortável, sem saber o que fazer. Akira pensa que deve ser difícil para ela,
já que todos vivem puxando ela para um lado e para o outro. E enquanto se retira em silêncio, Shio fica o encarando. Chegando na biblioteca, ele fica aliviado, por Shio não estar ali para atrapalhar sua vida tranquila. Mas como já era de se esperar, o sonho dura pouco, e logo ela aparece, chamando o nome dele. Ele se pergunta o que ela está fazendo ali, já que seus amigos estavam chamando ela para outro lugar. Shio fala que deu um bolo neles. Então ela tira o livro dele e percebe que ele está lendo o dicionário de vampiros. Ela fica envergonhada ao ver que ele está pesquisando sobre ela, achando meio constrangedor. E Akira percebe que é uma boa hora para perguntar se o que está escrito ali é verdade. Então ela também não perde a oportunidade. Ela se aproxima e responde que sim, é que poderia contar mais, mas pergunta o que isso significaria para ela e como ela ficaria nessa história. Akira fala que já entendeu, ele aceita sofrer um pouco para saber mais sobre vampiros. Então ela tá liberada para dar uma chupada boa depois. E antes de continuar, um salve para os membros. Muito obrigado pelo apoio. E quem não puder se tornar membro, o like já ajuda muito. Muito obrigado. Shio então puxa uma cadeira e senta-se ao lado dele, quase ativando a espada matadora de vampiros do nosso protagonista. Eles começam com a pergunta básica: os vampiros precisam sugar sangue humano? Ela responde que sim, mas que existem substitutos para isso. É que ela poderia sugar outra coisa. Sugar outra coisa, né, safada? Akira fala que então ela não precisa chupar ele e pede que ela siga por essa opção. Mas ela diz que também tem suas próprias preferências. Ele continua e pergunta se ela evapora ao sair no sol. Shio responde que apenas não gosta, mas que não vai virar cinzas nem nada assim. Ela também usa mangas longas para ajudar com isso. Ela também comenta que não é religiosa, então não tem medo de cruzes. E Akira pergunta se ela morreria se seu coração fosse perfurado. Então, nervosa, ela se afasta um pouco, dizendo que qualquer um morreria com isso. Faz sentido. Ela já estava basicamente invencível já. Quanto ao alho, até pode haver alguns vampiros que não gostem, mas ela adora. Ela não entende e se confunde quando Akira pergunta se vampiros têm necessidade de contar objetos pequenos em grande quantidade. Então ele percebe que esse livro não é muito confiável. Shio olha para o pescoço dele, e o pescoço dele olha para Shio. Sua boca começa a salivar, e ela diz que vai cobrar sua recompensa agora. E mete-lhe a chupada nele. Ela chupa ele em público, ali mesmo. Ela até se baba toda. Depois de terminar sua chupada, ele sugere que ela faça isso em um lugar mais privado, e não na frente de todos. Então, com um sorriso travesso, ela sussurra perguntando se isso animou, mas logo diz que era brincadeira e vai saindo. Ele a interrompe e faz mais uma última pergunta: por que ela sempre vai no pescoço para sugar sangue? Ele entende que é típico de vampiros, mas acha que existem lugares mais fáceis de morder. Mas ao ouvir isso, Shio fica completamente vermelha. E Akira se pergunta o que a fez reagir assim. Então ela grita para ele parar de fazê-la dizer coisas estranhas. E o chama de idiota antes de sair correndo da biblioteca, deixando ele muito confuso. No dia seguinte, durante a aula de educação física, nosso protagonista, chamado Akira, está sentado, pensando que não é bom em esportes de equipe, é que torceu o tornozelo. Ele avisa o professor que está bem, é que não é nada grave. Então o professor pede que ele traga alguns equipamentos do almoxarifado. Ele fica chateado por ter que andar, mas não tem escolha. Olha a nossa bandida chupadora aí. No caminho, ele passa pelas meninas treinando vôlei. E lá está a Shio, destruindo a competição enquanto saca verdadeiros meteoros na quadra. Eita, eu percebi um volume aí, hein? Meio suspeito. Ela começa a comemorar, e os colegas reconhecem que não tem a menor chance contra ela. Akira comenta que suas habilidades físicas sempre foram no máximo, afinal ela é uma vampira.
Enquanto ele se afasta, Shio acaba notando ele, sentindo o cheiro de uma ótima refeição. Então ela resolve ir atrás dele. Ao chegar no depósito, ele não faz ideia de onde estão as coisas, mas Shio surge de repente e diz que ele não deveria estar enrolando. Então Akira explica que o professor pediu para ele pegar alguns materiais e pergunta sobre a aula dela, ao que ela responde que deu uma escapadinha. Akira vai direto ao ponto e avisa que não vai dar sangue para ela. Mas Shio diz que não é isso, que é chupar toda hora, vamos se controlar. Mas na verdade, ela estava preocupada, pois ele estava mancando mais cedo. Ele explica que é apenas uma torção e que não é nada sério, o que parece deixá-la incomodada. Então ela pergunta se ele realmente a acha tão desamparada, mas Akira não escuta. E ele pergunta se ela disse alguma coisa. Irritada, ela grita que não é nada, deixando-o confuso sobre o motivo da raiva dela. Então Shio começa a reclamar do calor e abre o zíper da jaqueta. E Akira percebe que ela precisa usar mangas longas o tempo todo para se proteger do sol e pensa que deve ser difícil para ela. Mas não é problema dele. Então ele continua procurando o que precisa. Depois de encontrar, ele fala que já está indo, mas subitamente seu tornozelo fraqueja e ele começa a cair, mas Shio o segura a tempo. No entanto, ela também acaba caindo junto, pois esqueceu de se firmar. Ela pede desculpas por estar cansada também, e Akira pensa que apesar de tudo, Shio deve enfrentar mais dificuldades do que ele, e ainda se preocupa com ele. Quando ela está prestes a perguntar se ele está bravo, ele oferece um pouco de seu sangue. Shio fica surpresa com a mudança de atitude, mas é claro, não se importa de dar umas goladas. Ele pede para que ela seja rápida, antes que alguém ache que ele está enrolando. Mas ao levantar os olhos, ele vê algo que quase provoca uma erupção. Os dois dotes de Shio, suados e brilhando. Rapidamente, ele pede desculpas e vira o rosto, mas Shio interpreta isso como um gesto gentil para facilitar as coisas para ela. Então, ela começa a sugar o sangue e ao terminar, agradece pela refeição e lembra-o de não exagerar. Quando volta para a sala, seus amigos perguntam onde ela estava, mas ela responde que é um segredo. Akira volta para o apartamento e enquanto faz a lição de casa, se pergunta por que fez aquilo, por que ofereceu o seu sangue para ela. Com a mente confusa, ele decide sair para dar uma volta e limpar a cabeça. Ele percebe que é noite de lua cheia e pensa que uma caminhada não vai fazer mal. De repente, ele ouve uma voz familiar, chamando seu nome. É Shio, que estava fazendo compras. Akira imediatamente entra em pânico, ao perceber que ela está com mais pele à mostra do que o normal, já que agora é de noite. Ele nota que mais uma vez ela comprou uma quantidade absurda de comida e ela avisa que é para 2 dias inteiros, não apenas para um. Shio percebe que é a primeira vez que o vê de óculos e brincando pega os óculos dele e os coloca, perguntando se ficou bem. Akira fica vermelho e responde que não consegue ver direito, pois está tudo embaçado. Então ela devolve os óculos para ele. Ao olhar mais de perto para Shio, ele percebe que ela é realmente atraente, especialmente na região da barriga e nos atributos, digamos assim. Shio nota o olhar dele e pergunta o que está acontecendo, já que ela percebe um vazamento na tubulação, ou melhor, na dele. Ele rapidamente disfarça e a lembra de não se vestir tão leve à noite, pois é perigoso. Shio fica surpresa com a preocupação dele, mas diz que está tudo bem, pois a noite é a hora dos chupadores. Akira percebe que isso é verdade e que acha que ele realmente não precisa se preocupar com ela. Shio então se despede, dizendo boa noite e se desculpando por ir embora. Mas nosso garoto cria coragem e sugere acompanhá-la até em casa. Porém, Shio fica surpresa e um pouco confusa ao ouvir isso. Então ele rapidamente retira o que disse e pede desculpas, dizendo para ela esquecer. No entanto, de repente, ela segura a camisa dele por trás e com as bochechas rosadas, pergunta se ele poderia fazer um favor para ela. No final, ele acaba acompanhando a gostosa chupadora até a sua casa, enquanto ela conta sobre seu dia na escola para ele.
Akira se pergunta o que Shio representava para ele. Uma colega de classe? Uma amiga? Ou uma vampira chupadora problemática? Ele também pensa no que ela acha dele. Será que para ela, ele é apenas alguém a ser chupado? Shio então comenta que ele está ainda mais quieto que o normal e pergunta se algo aconteceu, mas ele responde que estava apenas pensando. Ela então ri e diz que estar junto com um amigo à noite parece um pouco estranho. Nosso protagonista fica surpreso ao ouvir isso e pergunta de quem ela está falando ao dizer amigo. Shio responde de brincadeira, dizendo que esqueceu de tomar seus remédios e estava falando com um amigo imaginário, mas depois fala que é claro que estava falando dele. Mesmo assim, eles ainda não têm o contato um do outro, então Shio sugere que ele passe para ela agora. Akira pega o seu telefone e finalmente eles trocam os números. Ela agradece por ele ter acompanhado, mas Akira diz que é ele quem deveria agradecer, deixando Shio confusa e perguntando o motivo. No entanto, como um cavaleiro misterioso, nosso protagonista deixa isso no ar, aparentemente muito satisfeito com a situação. Então, Shio corre atrás dele e segura seu ombro, fazendo o nosso garoto se assustar, pensando que vai ser chupado ali no beco, lugar nada apropriado. Mas na verdade, ela só queria tirar uma foto com ele. Akira fica sem reação e ela pergunta o que há de errado, perguntando se ele pensou que ela ia chupá-lo. Essa é um perigo. Foda-se, eu me entregava. Não, Kazuma! Akira disfarça e diz que só se assustou com o flash. Shio então se despede com um boa noite, ao que ele responde da mesma forma. Enquanto volta para casa, ele checa o celular e vê que agora os dois são amigos, o que faz um sorriso aparecer no rosto dele. Logo ele recebe uma mensagem dela, com uma foto que tiraram mais cedo, com o comentário de que seu rosto ficou engraçado. Tá maluco? Vampira kawaii demais! Mas Akira fica envergonhado, pensando que ela é bem irritante, porém acaba salvando a foto mesmo assim. No dia seguinte, ele recebe outra mensagem dela, dizendo que vai encontrar as amigas em um restaurante e perguntando o que ele está fazendo. Nosso garoto fica se perguntando como deve responder e começa a simular respostas em sua mente, forçando sua capacidade de raciocínio ao máximo. Tudo para ver um belo par de peitos, ou ser chupado, eu diria. Enquanto isso, no restaurante onde Shio está, ela fica feliz ao finalmente receber a resposta de Akira, que foi basicamente uma palavra só. Então ela tenta continuar a conversa, e Akira evolui um pouco, dessa vez usando mais palavras. Ela ri das mensagens dele, até que sua amiga aparece, pedindo desculpas pela demora. Dá pra notar que essa amiga é uma 10 de 10. Seu nome é Yuzu, e Shio diz que não esperou muito, e pergunta se Sakura está com ela. Essa tal Sakura que me perdoe, mas Sakura é nome de vagabunda. Yuzu responde que não, mas que isso não é surpresa, já que a Sakura está sempre atrasada. Tô falando, tem Sakura no nome já não é um bom sinal. Yuzu então pergunta se algo aconteceu, pois Shio parece estar em um clima animadinho. Shio fica vermelha, mas antes que pudesse responder, Sakura chega ofegante, como se estivesse fugindo da CLT. Ela então grita que foi corneada, deixando as duas com uma expressão de confusão. Mas na verdade, só descobriram que o autor preferido dela agora está em um relacionamento, exatamente como a Yume no Yuzu imaginava. A Sakura é uma retardada. Eu disse, se chama Sakura já era de se esperar. Sakura diz que é exatamente isso, ao que Yuzu responde que estava preocupada à toa, e que isso nem é traição. Sakura, no entanto, acha um ultraje máximo, e que ele deveria pelo menos recompensar as fãs com uma live de explicação. Então Yuzu fica surpresa por Sakura gostar desse ator, mas ela explica que apoia todos os caras bonitos. Essa aí é uma Sakura mesmo. Enquanto isso, Shio fica pensando sobre o conceito de traição.
e se pergunta se Akira tinha uma namorada. Acho que a essa altura isso não importa mais. Também, talvez depende, né? Quantas chupadas ela já deu, tem que ver. Ela começa a entrar em pânico, imaginando se sugar sangue conta como traição. Então, ela pergunta às amigas quando é que começa a traição. Pergunta válida. Yuzu responde que pra ela é quando beijam outra pessoa. Mas Sakura discorda fortemente e diz que até respirar o mesmo ar que a outra pessoa já é ultrapassar o limite. Sakura calada é uma poeta. Yuzu comenta que apesar da personalidade de Sakura ser uma vagabunda, ela é bem rígida nesse quesito. Sakura percebe que é raro Shio se envolver nesse tipo de conversa. E Yuzu pergunta se isso tem a ver com o fato dela ter sorrido para o celular mais cedo, o que deixa Sakura morrendo de curiosidade, pedindo que Shio conte mais. Shio então começa a contar sua história de chupadora. Ela explica que anda encontrando uma pessoa de vez em quando, e essa pessoa tem ajudado ela com umas paradas aí. As duas ficam chocadas e preocupadas, pensando que ela está saindo com o Sugar Daddy. Só amiga da boa, hein? Porém, Shio rapidamente esclarece que é alguém da mesma idade e que só fazem coisas normais juntos. Normais é foda, aí tu tá forçando a barra. Sakura suspira aliviada, já que pensou que ela tivesse sido corrompida, e ainda diz que está morrendo de inveja do garoto que conseguiu conquistá-la. Enquanto a Yuzu fala para Sakura parar de fazer esses movimentos com os dedos. Sakura nunca decepciona, uma vagabunda como sempre. Shio, no entanto, explica que não é nada disso, é que ela nem entende direito essas coisas de bola na caçapa, lapada na rachadura, dar um tapa na periquita, dar uma penteada, amassar o capô do Fusca, refeição executiva, esconde-esconde a dois. Ela só pensa que se o Akira tiver namorada, ela não deveria se envolver com ele. Yuzu sugere que ela pergunte diretamente, pois ficar na dúvida só vai deixá-la desconfortável. E Sakura avisa que está ali para ouvir Shio, sempre que precisar. Yuzu acrescenta que se ele for um babaca, ela mesma vai acertar umas nele. Ah, como eu queria que a Yuzu me desse uns... Opa! Desculpa, parece que meu script foi adulterado por algum duende masoquista. Que fique claro que eu não gosto desse tipo de coisa. Não gosto de ser agredido. Eu prefiro eu bater. Mas vamos continuar. Shio agradece, dizendo que falar sobre isso a fez se sentir muito melhor. E as amigas respondem que não foi nada. Então Shio comenta que tentará perguntar diretamente a Akira amanhã. Oh my goodness! Entregou o jogo! As duas ficam surpresas ao ouvir isso. E Sakura percebe que Akira é o nome do colega de classe delas, o que deixa Shio nervosa por ter deixado escapar o nome dele. Sakura imediatamente exige mais detalhes. E Yuzu comenta que não sabia que Shio gostava desse tipo, mas Shio continua tentando dizer que esse não era o caso.